Paz do Senhor, queridos. Graças a Deus, mais uma live, quinta-feira, 25 de março de 2021. Feira de Santana, Bahia, Igreja Monte Sinai. Aqui é o pastor Rubem. E nossos cultos da quinta-feira nós estamos fazendo, pelas redes sociais. Está sendo culto online. Falando um pouquinho aqui para aguardar a chegada do povo, porque não podemos, por causa do toque de recolher, estar presente no templo, então a gente faz aqui. Então a gente adora ao Senhor, sem barreiras e sem fronteiras, ou além fronteiras, Nós podemos ir além das fronteiras. E eu queria, nesse instante, pedir a você que está chegando, começar a mandar aí também convites, começar a convidar as pessoas, compartilhar, para que muitas pessoas possam estar presentes conosco nesse momento, Então, nessa quinta-feira, eu acredito que Deus tem algo especial para nós. E eu tenho dito sempre, que Deus tem falado com flashes, através de flashes comigo. Quando estou para preparar uma mensagem, vem sempre um flash. E Deus começa a falar através desses flashes, E esse flash hoje foi muito interessante, muito interessante mesmo. E eu queria esperar um pouco mais para que comece o pessoal chegar e a gente trazer uma palavra, trazer uma palavra para a tua vida. Eu tenho percebido que essa pandemia, ao invés de nos juntarmos mais, está parecendo que está nos espalhando, mesmo com o advento aí do crescimento das redes sociais, e nós, que poderíamos estar sempre, criando ambientes para estar discutindo a palavra do Senhor, mas os lockdowns, os toques de recolher, parece que está aumentando mais o nível de ocupação do cristão, e a gente às vezes sente saudade de estar fazendo reuniões, sente saudade, porque estou dizendo isso porque nossas reuniões elas têm assim uma frequência pouca que eu esperava, Talvez eu estou falando pela minha expectativa, que eu esperava ser bem maior, e às vezes a gente se frustra porque a frequência ela tem sido pouca. Mas, graças a Deus que o vídeo fica, e nós vamos deixando nas redes sociais e pode alcançar muita gente, e muita gente pode ouvir ou assistir a respeito da palavra de Deus, Eu estou sem assessoria, não estou sabendo aqui quem está chegando. Mas se você for chegando aí, vai dando um oi aí, que aí para a gente pelo menos saber quem está conosco. Eu estou vendo aqui o Wesley Almeida, Deus abençoe aí, Wesley. Quem estiver mais aí nesse ambiente, que dê um oi para que a gente possa saber quem é. E hoje não é um assunto assim um tanto quanto, não posso dizer polêmico não, porque ele é antigo. E eu digo antigo porque eu me converti em 83, Então, 83, nós já estamos aí caminhando aí para quase 40 anos de conversão. E esse assunto sempre estava em evidência, ou está em evidência nas igrejas, no meio dos cristãos, a respeito de Deus falar, Deus falar. Padre, tudo bom? Deus abençoe, Viviane. Marilene, Deus abençoe. E o assunto que nós vamos falar, eu peguei um flash de Renato Russo.
de uma fala de Renato Russo. Olha que interessante, né? Deus fala conosco de maneiras tão especiais. E eu coloquei o título de: será que Deus é mudo? Pastor, será que Deus é mudo? Por que eu estou te dizendo isso? Estou te dizendo porque eu estava vendo uma matéria e aí me chamou a atenção um texto, né, uma frase de Renato Russo, o cantor, né, de Legião Urbana, né, eu acho que era Legião Urbana. E o texto diz assim, ó: já me falaram muitas vezes que a voz do povo é a voz de Deus. Quem nunca ouviu falar nisso, né? Quem nunca ouviu falar nessa frase, nesse provérbio popular, diz assim: já me falaram muitas vezes que a voz do povo é a voz de Deus. Aí ele continua: será que Deus é mudo? E aí me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque nós temos muitas vezes dado, né, esta conotação, ou transmitimos isso, né, para as pessoas, como que se Deus não falasse com o seu povo, como se Deus, né, ele não estivesse no meio do seu povo. E nós temos pregado sempre a respeito disso, né, de Deus falar, Deus está presente. E aí, será que Deus fala verdadeiramente? Como é que Deus fala? Não é, Maria? Como é que Deus fala? Deus fala. E aquilo me chamou a atenção porque Renato Russo fez essa colocação aí no final, né? Quem nunca ouviu isso, né? A voz do povo é a voz de Deus. E ele foi mais contundente, né? Quando ele diz: já me falaram muitas vezes. Ele disse: olha, eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas já me falaram que a voz do povo é a voz de Deus. Será que Deus é mudo? Talvez ele quisesse dizer assim, que tem que usar a boca do povo, né, para falar. Será que Deus não fala de outra maneira? Ele fala verdadeiramente? Ou, quem sabe, ele está no seu trono e nós que estamos aqui vamos caminhando, vamos vivendo, vamos comprar passagem na carruagem de Zeca Pagodinho. Hoje eu estou falando sobre artistas. Comprar passagem na carruagem de Zeca Pagodinho, alguns que me acompanham devem saber, né? Porque eu sempre estou mencionando isso, quando a gente está, né, naquela, né, situação de deixa a vida me levar, vida leva eu, né? É a música de Zeca Pagodinho. Então, quando a gente está vivendo dessa forma, muitas dessas dúvidas, elas vêm, né, de encontro aos nossos corações, e principalmente essa: ele está no seu trono de glória e nós vamos vivendo por aqui. É isso. Este é o teu Deus? Este é o meu Deus? Seria melhor perguntar para você: Deus existe? Deus existe? Eu lembro aqui que eu fiquei muito tempo teve um filme, e esse filme marcou muito porque ele teve uma frase que rodou o mundo, né? Deus não está morto. Certamente ele vive. E eu também fiquei com isso muito tempo, que eu achei muito interessante, e eu vi que era uma frase que dava impacto às pessoas, principalmente às pessoas que estão vivendo momentos difíceis, né? Momentos onde precisa ter a coragem, precisa ter a fé,
necessária para depender de Deus, né? Então, se eu estou aí num momento de dificuldade, um momento onde as coisas estão me fazendo paralisar, como é que eu vou enxergar a voz de Deus? Como é que eu vou ouvir Deus falar? Como é que eu vou acreditar que Deus não está em seu trono de glória, mas está em nosso meio, através do Espírito Santo de Deus, que é promessa? A palavra diz isso. E é interessante, depois que eu vi a frase do Renato Russo, né, dizer mais uma vez para as pessoas que estão chegando agora, o flash que o Senhor me deu para a ministração de hoje foi esse. Uma frase de Renato Russo que diz assim: já me falaram muitas vezes que a voz do povo é a voz de Deus. Será que Deus é mudo? Essa foi a frase de Renato Russo. E aí eu fui para a Bíblia para entender um pouco melhor a respeito, né, de Deus falar comigo, Deus falar contigo. E vários textos nós vamos encontrar, né, a respeito disso. E aí eu escolhi um que é bastante interessante e que está muito integrado com essa colocação de Deus que fala, que Deus que é mudo, né? Deus existe, né? Deus, né? Vamos relativizar aqui, né? Deus está no seu trono de graça, está no terceiro céu, olha de lá de cima e nos vê. Será que Deus verdadeiramente fala? Se ele fala, como é que Deus tem falado? Como é que Deus tem falado comigo? Como é que Deus tem falado com você? Interessante, né? Interessante. Aí você fica olhando assim, de repente, nos vídeos de YouTube, a gente já viu presencialmente pessoas em pregações e dizendo, né, naquela emoção, tal, esta noite eu tive um bate-papo com Deus, peguei a mesa, botei a cadeira de um bate-papo com Jesus, botei duas cadeiras, sentei em uma e disse: senta aqui, Jesus, que eu quero ter um blá 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 contigo. Eu quero ter, né, uma fala contigo, eu quero ouvir a ti. E muitas vezes diz que estava ali, ao frente a frente com Jesus. Deus verdadeiramente fala. Como é que Deus fala? Como é que Deus fala? Em João, no capítulo 6, versículo 45, diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. João está dizendo que todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu dele, vai até Jesus. João está confirmando aqui que Deus nos ensina, que Deus fala conosco, que Deus verdadeiramente fala. E aí você de repente está aí um tanto quanto frustrado, porque talvez você não esteja, né, contemplando, né, presencialmente o Espírito Santo de Deus, ou o próprio Jesus, o Filho ou o Pai. Talvez você, né, esteja achando alguma forma ou fórmula para falar com Jesus e não tem encontrado. E aí talvez você esteja como eu de vez em quando com Deus, na minha conversa, no meu bate-papo com Deus: Senhor, está sendo só um monólogo, eu estou falando e não estou te ouvindo, né? Quem sabe você está como eu, que às vezes fala e não ouve a Deus. Por quê? Porque nós não temos ouvido Deus. Eu quero lembrar aqui de uma situação. Hoje vai ser um bate-papo, a gente vai, né, trazendo esse bate-papo para essa reflexão chegar bem tranquila no teu coração.
E nós fomos a uma certa feita, eu e alguns pastores amigos, nós fomos a Baixa Grande, Bahia, na Escola de Profetas. E na Escola de Profetas nós já estávamos ali aprendendo muita coisa, né? Nós tínhamos momentos de aprendizado muito bom, mas tínhamos momentos de oração, e o que mais eu achei interessante foi aquele povo todo, né, em volta ali numa sala, e aquilo marcou. E a gente orando, buscando a presença de Deus, mas chega um momento que os líderes começaram a dizer, pois agora ninguém fala, agora nós só vamos ouvir a Deus. Nós só vamos agora ter os ouvidos atentos, vamos fechar a boca e deixar os ouvidos. Vamos ouvir Deus falar. Talvez seja por isso que você está com dificuldade, porque você fala muito. Talvez seja por isso que eu tenha dificuldade, porque eu sou inquieto. Eu quero porque quero que as coisas aconteçam no meu tempo. Ou quem sabe as situações adversas, né, as problemáticas que têm vindo sobre mim, têm me deixado surdo e cego, porque não tenho ouvido e nem visto o operar de Deus. Não sei. Não sei o que passas por ti. Não sei como tens feito na tua comunicação com o Senhor, não sei, mas João está me dizendo aqui categoricamente, lá no capítulo 6, do versículo 45, que está escrito nos profetas, está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E serão todos ensinados por Deus. Deus ensina, através da sua palavra, Deus ensina. Através dos seus profetas, Deus ensina, se necessário, até o anjo. Paulo, ele ficou com Jesus um bom tempo no deserto da Arábia. Jesus ressurreto. E ali aprendendo de Jesus em espírito, Jesus já estava com o corpo transformado quando estava ensinando a Paulo muitas formas de Deus falar. Não sei se vocês conhecem a teofania. E na Bíblia nós vemos algumas situações com Josué, Deus descendo na forma de anjo para falar com ele. Deus fala. Deus tem falado com você? Você tem ouvido a Deus? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você fique bastante atento a essa pergunta. Você que acha que Deus não fala com você, você que acha que tem dificuldade de uma comunicação com o Senhor dos Senhores, com Jesus Cristo de Nazaré. Olha a pergunta que eu vou te fazer, presta atenção. Deus é mudo? Ou não conseguimos ouvi-lo? Reflita. Agora, mas vou te responder. Como ouviremos se ele fala através da sua palavra? Quando nós vamos pegar a Bíblia de muita gente que está aí proclamando ser cristão, a gente vê uma capa tão empoeirada que nem o vento consegue soprar aquela poeira porque já está dando crosta. E aí você começa a questionar a Deus porque Deus não está falando com você. Agora, pelo amor de Deus, quanto tempo você dispensa para a leitura da palavra de Deus? Quanto tempo? Como ouviremos se o nosso tempo é tão escasso para separarmos para buscar a Deus em oração? Queridos, Deus fala sim. Deus é real, sim.
E muitas provas existem, não só a própria palavra dele, como a própria natureza, como os profetas, como uma série de testemunhas do Senhor, como uma série de situações que a gente olha e vê que o homem não teria condição de fazer. Agora, não é essa a proposta de hoje. Deus fala sim. Dentre todas essas situações de tentativas e negativas de Deus, ninguém até hoje conseguiu. A proposta de hoje é, porque Deus, ou não seria isso, seria, porque eu não consigo ouvir a Deus. Essa seria a palavra, essa seria a colocação correta. Porque eu não consigo ouvir a Deus. Por que você não consegue ouvir a Deus? E é justamente isso. É justamente isso. Eu estava em reunião com algumas pessoas e comecei a falar a respeito, né, de uma reunião que nós temos de oração. E nessa reunião de oração eu tenho visto o crescimento, né, está estampado o crescimento dessas pessoas que participam. Oramos 1 hora por dia. Nós escolhemos essa hora, e não estou falando nem na leitura da palavra, porque as duas coisas têm que andar juntos. E se vocês que estão na nossa reunião de oração estiver nos ouvindo agora, que você atente para o que eu vou falar agora. Se você quer crescer mais ainda do que está crescendo, comece a separar, está separando 1 hora para a oração, separa também 1 hora para a meditação na palavra. Mas aí eu comecei a chamar as pessoas para participarem conosco. Mas as pessoas não têm tempo. Ou não têm disponibilidade. Ou acha que é muito tempo 1 hora para orar. Eu não sei qual é a justificativa, mas qualquer que seja a justificativa está dizendo, olha, eu não vou orar, eu não vou meditar na palavra, então eu não tenho condição nenhuma de ouvir Deus. Mesmo se ele mandar um profeta. Porque se eu não conheço Deus, eu não vou saber se ele está falando da parte de Deus ou não. Mesmo se ele mandar um anjo. Mesmo se ele mandar um anjo. Eu tive uma experiência, vou falar aqui para vocês, eu tive uma experiência de ver um anjo. Eu estava na casa do meu irmão Ronaldo em Pirá, Bahia, na casa de Nendo Karatê. Estava eu e minha esposa dormindo no quarto, só que nesse dia não tinha uma cama de casal, eu fiquei numa cama de solteiro. Ela preferiu dormir num colchão. Eu queria dormir no colchão, para vocês não me chamarem de um cara mal, né? Bota a mulher para dormir no chão e você fica dormindo na cama. Não, ela preferiu, para ela seria melhor. Não sei qual foi a justificativa dela, não lembro. Mas ela estava dormindo e eu acordei, eu estava acordado e vi um anjo, um homem com uma túnica muito branca e uma espada na mão. Como se estivesse próximo da cabeça dela com a espada. E eu comecei a repreender. E eu repreendia com muita ênfase. E em nome de Jesus eu repreendia. E aquela imagem foi sumindo. Aí eu acordei, Jeane, ela falou, eu estava tendo um pesadelo horrível. E aí a gente via que era um anjo que estava cuidando, né? Daquele momento em que elas passando por dificuldade. Foi a minha, isso foi verídico, se você acreditar, né? Cabe a você. Mas eu queria dizer para você o seguinte, poxa, como é que eu, quando vejo algo que eu quero um anjo, eu vou e repreendo, onde eu deveria, né? Onde eu deveria estar ali para juntos, né, ficarmos em harmonia, em comunhão, porque é um anjo da parte de Deus, um anjo da parte do Senhor. Mas é isso que eu estou dizendo, muitas vezes o Senhor manda até um anjo, mas nós não recebemos porque não conhecemos.
Nós não conhecemos a parte quando Deus falou algumas vezes através, né, de anjo, até ele veio mesmo, né, feito anjo. E aí a gente passa despercebido e a gente não consegue esta comunicação, esta comunhão com o Senhor. E aí fica como que parecendo que Deus não fala. Que quando você está em oração, está como se fosse um monólogo. Mas quando você está em oração, não pode estar acontecendo um monólogo, tem que ser um diálogo. Porque você fala e Deus também fala. Quando você fala, Deus ouve, quando Deus fala, você ouve. E foi por isso, talvez, que Renato Russo falou. Será que é necessário, né, esse dito popular, a voz do povo é a voz de Deus? Né? Imagine se a voz do povo fosse a voz de Deus. Imagine se a voz de Deus fosse a minha. Hoje eu já detonei uns 4 aqui, eu estava muito chateado. E muitas vezes a gente fala a coisa, imagine se seria Deus falando. Então fica aí, abre uma aspas aí. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu querido, mano. Nós não estamos ouvindo a Deus porque nós não temos tido tempo nem paciência. Nós não estamos ouvindo a Deus porque nós somos prepotentes. Nós não estamos ouvindo a Deus porque nós somos orgulhosos. Nós não estamos ouvindo a Deus porque nós não queremos ouvir a Deus. Tem coisas muito mais importantes. Tem muitas coisas mais importantes do que parar 1 hora para ficar conversando com o Espírito. Não é assim que muitas vezes alguns pensam? Tem também a outra questão, meu querido. A questão de Deus é mudo, né? Porque nós não conseguimos ouvi-lo. Mas tem a outra linha que Deus é mudo porque não queremos ouvi-lo. Esse é mais perigoso ainda, porque não queremos. Nós sabemos que ele fala, nós ouvimos até ele falar, mas nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir. E isso nós estamos, a grande preocupação do cristianismo está sendo essa. Porque nós estamos criando deuses segundo os nossos corações. Nós estamos andando na palavra segundo a nossa conveniência. Isso é uma realidade geral. Muitos poucos atendem esta palavra na sua essência. Esta palavra, né, na sua condição de genuína, pegar aquilo que está e começar a aplicar na sua vida. Porque nós só queremos as bênçãos, nós só queremos aquela parte, e a teologia, né, da prosperidade trouxe muito isso, né? Poxa, crente doente, isso não existe, está em pecado. Crente duro, andando de buzu, está em pecado, esse cara está em pecado. Não está em pecado. É nós que não queremos ouvir a palavra de Deus. Nós é que não queremos ouvir Deus falar. Deus tem falado: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre os filhos de filha de Jesus, sobre os filhos da Bahia, sobre os filhos do Brasil. Filho do homem, eu te dei por atalaia. E se eu disser uma palavra da minha parte, para que tu dê alguém que está indo para a morte, e se tu não deres esta palavra, eu vou requerer de ti o sangue deste que morrer. Eu estou aqui parafraseando Ezequiel. Mas se você levar a palavra, mesmo assim ele não ouviu e morreu, aí eu não vou requerer de você. Então o que é que nós estamos vendo? Quando Deus manda que nós estejamos na linha de frente para fazer algo para Ele, a gente vai ficar olhando se é bom ou não para nós. Nós vamos analisar, porque nós parecemos que temos mais competência do que Deus. Deus manda para que eu faça e eu analiso. Imaginou? Abraão, quero teu filho, Abraão.
Prontamente Abraão foi para o Monte Moriá. Prontamente Abraão foi fazer acontecer o pedido de Deus. Mas nós não, nós vamos questionar, conjecturar, fazer uma série de coisas, porque será Deus? Nós ouvimos, mas não fazemos. Engraçado que nós falamos tanto do amor de Deus, né? Nunca mais ninguém se fala em justiça. Não se fala mais em justiça de Deus, só fala do amor de Deus. E eu não vejo na Bíblia nenhuma demonstração de amor de Deus sem condicionar alguma coisa. É justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas as coisas te serão acrescentadas. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, meu querido, quando eu não consigo ouvir Deus, eu estou ainda mais tranquilo. Mas também eu fico nessa tranquilidade deitado em berço esplêndido. E não é bom. Não é bom. Eu preciso aprender a ouvir Deus falar. Eu preciso tomar uma posição para isso. Agora, quando eu vejo, quando eu ouço Deus falar, e aí eu fico procurando vertentes ou variantes para me esquivar daquilo, pelo amor de Deus, isso aí é gravíssimo e a gente tem que começar a refletir a respeito disso. Começar a refletir a respeito disso. Conhecemos a palavra, separamos um tempo para oração, mas ouvimos aquilo que nos convém. Conhecemos a palavra, mas as atuais teologias falam mais alto que nós. Falam mais alto que nós. A teologia da prosperidade fala mais alto que nós. A teologia da libertação fala mais alto do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Do que Deus. E aí onde mora o perigo. É interessante quando nós estávamos falando ali sobre Deus é mudo e não conseguimos ouvir, quando não consegue ouvir, a gente tem até uma válvulazinha de escape, porque Deus conhece o coração, né? Vê que se nós não estamos querendo enganar. Né? E a gente tem exemplos disso. Não sei se você lembra, se você for lá para Samuel, você vai ver como foi que começou Samuel ali no templo. Ele já era sacerdote, ele já estava com a história de sacerdote quando foi servir no templo, quando Elias estava ali, né, orientando ele no serviço do templo. Aí começou Deus a chamar Samuel, Samuel. E Samuel corria para Eli. Samuel. Mas Samuel não conhecia a voz de Deus. Talvez você esteja aí como Samuel. Está correndo para Eli. Mas chegou um momento que ele percebeu e disse, olha, quando chamar novamente, Samuel, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Esse tem ainda essa válvula de escape, está ainda aprendendo. Mas o outro, aquele que não ouve Deus porque não quer, aquele que medita na palavra, aquele que está em oração, mas Deus está constantemente falando para ir para a direita e vai para a esquerda. Olha Paulo de Tarso que fez, né? Paulo de Tarso, Dom Jonas, vai para Tarsis, quando Deus mandou ir para Nínive. Tá aqui, o negócio está aqui bravo. Olha a situação de Eli, do próprio Eli. Ele conhecia um sacerdote de um caráter ilibado, um homem temente ao Senhor, um homem que chegou, olhou ali para Ana e disse, olha, vai daqui um ano, toda essa tua tristeza vai passar, porque Deus vai te dar um filho. Mas ele não queria ouvir a palavra do Senhor para disciplinar os seus filhos. Deus mandava ele fazer isso, mas ele optava por não fazer. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço.
Eu não quero dizer que você vai cair da cadeira e quebrar o pescoço. Estou dizendo o seguinte: você está numa zona de perigo. Você está numa zona de perigo porque você sabe por onde ir, você tem a direção para onde ir, Deus está te orientando para ir e você vai para outro lugar. E eu prefiro estar com o Senhor. Será que Deus é mudo? Será que Deus não fala? Será que Deus não se importa conosco? Será que Ele está sentado no seu trono de glória? E nós aqui vamos nos virando como pode, como podemos? Será? A Bíblia tem tanta resposta a respeito disso. Tanta resposta. Mas certa feita o homem disse: sol, para. No vale de Gibeão. Lua, detém-se no vale de Aijalon. Não sei se eu troquei os lugares, mas foi a lua e o sol parou. E Deus chega lá na frente e diz que fez isso para honrar a boca de um homem, a fala de um homem. Deus diz a Paulo: Paulo, importa que você fale com César. Paulo, importa que você vá a Roma. Fala com César. Tentaram de todas as formas impedir. Deus fala com Jonas: Jonas, vá pregar em Nínive. Quantas outras falas. O anjo chega, está Gideão lá no lagar. Varão valoroso, Deus é contigo. Tantas outras se você for buscar na palavra. Como ainda relativizar um Deus que testemunha tantas falas, testemunha tanta presença, né, com o homem, no meio do homem, no meio do arraial? Será que não conseguimos enxergar os últimos acontecimentos? Você tem enxergado alguma coisa com essa pandemia? Essa dessa pandemia, não sei se foi antes ou foi no meio da pandemia, eu não canso de dizer isso, porque eu achei um espetáculo, o céu rosa. E as fotos, né, de uns locais com as palmeiras, com igrejas assim, ficaram fantásticas. Eu olhei e disse assim: poxa, esse aí é o painel para as bodas do Cordeiro com a sua noiva. É o painel das bodas do Senhor com a sua igreja. Querido, Jesus está nas portas. A palavra, se você estivesse meditando na palavra, você ia ver que você estaria vivendo nos últimos tempos agora. Não tá, mas está claríssimo que o secretário do anticristo está bagunçando o mundo inteiro, toda a humanidade. Está trazendo uma bagunça terrível, está confundindo as mentes, está aprisionando o povo, está fazendo coisas absurdas. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. O secretário já está, porque quando o anticristo chegar, ele vai arrumar tudo isso. E aí nós vamos aliviar, e as migalhas que ele trouxer nas nossas bocas, nas nossas mãos, essas migalhas vão nos condicionar a servir aquele que é anticristo, que é contra Cristo, que é o homem da perversidade. Será que você não entendeu? As portas. E ele está falando aí o tempo todo. Será que a cegueira é tão terrível assim? Será que nós não podemos enxergar um pouco segundo essa palavra? Será?
E quando ele chegar e trazer, eu estava sempre falando aí a respeito de algumas coisas, né? Você vai chegar num momento que você vai comer rato. Se alguém trouxer uma carninha de jegue, vai ser a salvação, vai ser o Messias, vai ser aquele cara que trouxe um alívio para mim, para meu corpo, para minha carne. Mas nós estamos tão distantes de Deus que nós não compreendemos isso. Tem muita gente brigando com Deus porque está passando por situações difíceis nessa pandemia, mas Deus não enganou ninguém. A Bíblia está recheada dessa situação, de avisos dessa situação que nós estamos vivendo. Está recheada de avisos. Então, queridos, mire-se no Coliseu. Foram momentos terríveis de perseguição da igreja naquela época, e levavam os judeus, os cristãos para o Coliseu, e ali jogavam nas covas com os leões, no Coliseu com os leões, lutando um contra o outro ali para matar. Eles derramavam o sangue do cristão, e aqueles cristãos sendo vituperados, sendo destruídos, e eles não cessavam de glorificar a Deus. Você tem glorificado a Deus diante dessas situações que você tem vivido? Tem? Ai, Deus. Queridos, nós estamos tão distantes de Deus que deixamos nos levar por qualquer coisa que venha suavizar o nosso pseudo-sofrimento. E estamos esquecendo das promessas do Senhor. Nós vivemos o sofrimento, mas não conseguimos lembrar das promessas de Deus para nossas vidas. E eu queria desafiar você agora a buscar uma maneira de ouvir Deus. Se você escolher o profeta, você não vai ter certeza que é Deus falando. Quantas profetadas eu tenho ouvido, você tem ouvido. Mas se estiver meditando na palavra, você vai saber se é de Deus ou não, porque a Bíblia diz que nós devemos colocar a profecia à prova. Eu ia falar outra coisa, mas deu um branco aqui, mas vamos para frente. Como é que eu vou saber que esse profeta está falando a verdade? Ah, mas eu quero ver um anjo. De repente você pode estar como eu, chegar, repreende aquele anjo. Agora, duas formas de você ouvir Deus e ter a convicção de que é Ele, eu vou te dizer aqui agora. Elas estão entrelaçadas, não podem ser separadas, têm que estarem unidas. As duas são inseparáveis, da mesma forma que a Trindade. Para que eu consiga ouvir a Deus, eu preciso meditar na sua palavra, eu preciso conhecer a Deus. Porque se eu conheço a Deus, eu vou saber se a palavra do profeta confirmou no meu coração, e porque eu passei pelo crivo da palavra. A palavra que eu estava buscando era essa. A profecia, nós passamos pelo crivo da palavra. E se veio segundo a palavra, pode ter certeza que é de Deus. Mas eu não vou dar crédito ao profeta se eu não conheço a Bíblia. Eu vou arriscar.
Mesmo que o profeta seja um homem de caráter. Veja a condição de Eliseu quando aquela mulher ia, ele mesmo não conseguiu enxergar o coração dela. A sunamita. Queridos, para que nós possamos ouvir Deus claramente, é necessário termos os nossos momentos de meditação na palavra e oração. Esses dois caminham juntos, são a forma de ouvir nitidamente a Deus, de ouvir claramente a Deus e ter a condição de obedecer, porque ouvir, orar, ouvir a Deus e não obedecer é pior do que não conhecer a Deus. Pensa nisso. Pensa nisso. Não desista de querer ouvir a Deus. Não desista. Não desista. Porque o Senhor nos criou para isso. O Senhor nos criou para isso. Vamos lá para Gênesis. Como era que o homem andava com Deus? Deus, na virada da noite, ia lá bater um papo com o homem. Deus quer fazer isso com você. Teve um momento lá na frente que Deus pegou e separou Enoque para si, para caminhar com ele, porque ele queria ouvir Enoque. Ele queria ouvir Enoque. Ele quer te ouvir. Mas veja como era a vida de Enoque. Veja como era a vida de Adão até quando ele percebeu que estava nu. Pense, reflita e tenha a convicção de que Deus fala. Deus ouve. Deus comunica conosco. Deus fala e Deus ouve. Agora, se eu não conheço a palavra, fica difícil saber se é Deus. Fica difícil saber que é Deus. E para finalizar, eu quero dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo, mas é um bom exemplo para nós conhecermos, né? Se porventura chegar alguém do Piauí e vier para a Feira de Santana e chegar no portão da minha casa e dizer assim: Rubem, abre aqui, eu vou saber quem é que está ali. Mas se Jeane estiver na rua e chegar lá no portão e dizer: Rubem, abre aqui, eu vou saber quem é. Porque eu não conheci a pessoa que veio lá do Piauí e me chamou. Não, é óbvio, é notório. Eu não tenho comunhão com essa pessoa, eu não conheço o timbre de voz dessa pessoa, eu não conheço a maneira dessa pessoa falar, eu não conheço. Mas Jeane não, Jeane eu tenho comunhão com ela, eu caminho com ela, sei como é que ela fala, ouço sempre o timbre de voz dela, a maneira que ela conversa. Comunhão. É comunhão, é na comunhão que nós vamos aprender a ouvir a Deus. Porque Deus nos ouve sempre. E muitas vezes Ele está falando e nós não conseguimos ouvir. E nós não conseguimos ouvir. Então fica essa reflexão. Fica essa reflexão. Esse é um tempo em que nós estamos tido, né, até a oportunidade de ficar mais em casa. É um tempo que nos faz necessário estar buscando a presença de alguém que nos proteja, de alguém que cuide de nós, porque a situação está descontrolada, sem querer entrar no mérito da questão, mas está descontrolada. E nós temos essa necessidade
Então, por que nós não aproveitamos esse tempo e começamos a aprender, ouvir a Deus, e comecemos a falar com Deus com a educação de um diálogo e não como um monólogo, que eu possa falar com Deus e tenha o tempo para escutar a Deus? Por que eu não separo um tempo para conhecer verdadeiramente essa palavra e assim saber quando vier uma palavra da parte de Deus através do anjo do profeta? E o desafio está lançado. Te desafio também a entrar no nosso grupo de oração, porque no grupo de oração um policia o outro. Nós não ficamos soltos. E quando nós ficamos soltos, eu digo por mim, se eu ficar solto, eu não estava orando 1 hora por dia mesmo. Porque muitas coisas vêm naquela hora e aí a gente acaba esquecendo. Mas quando vou lá no grupo e olho, não orei hoje ainda, eu vou ter que procurar um horário para orar. Porque tem as pessoas que estão lá fazendo isso, que nós nos comprometemos um com os outros. E eu estou lançando um desafio novamente aqui, para que você esteja participante. Nós começamos no início da pandemia um grupo muito forte, orando pelas pessoas, né, que pudessem ser infectadas. Oramos pela proteção do Senhor e foi um sucesso, mas cansamos no meio da caminhada. De repente até eu peguei Covid. Será que não foi porque eu cansei no meio da caminhada? Será que não está na hora de nós retomarmos a esta maneira tão forte de ouvir Deus, acrescentando aos momentos de oração a meditação na palavra? Será que não chegou o momento de nós nos arregimentarmos desse exército fantástico que tem um general chamado Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo? Então fica aí a reflexão para você. E que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar por você. Pai, nós nos encontramos aqui nesse momento, Senhor, em uma rede social onde, por força de leis, nós não podemos estar congregando, estar juntos um com o outro, mas por força, Senhor, né, dessas situações, nós estamos aqui online e queremos, ó Deus, nesse momento, abrir os nossos ouvidos para ouvir de Ti, Senhor. Ouvir os nossos ouvidos, Senhor, para sentir a Tua comunicação. E eu queria nesse momento, ó Deus, pedir ao Teu Espírito que estejas nos direcionando, Senhor, para que possamos, Pai, viver essa palavra, para que possamos, meu Senhor, conseguir, junto com os irmãos, ouvir de Ti, Senhor, as diretrizes, as direções a que seguir. Porque os dias nós estamos vistos aí, eles já estão no fim dos tempos. Nós estamos aí às portas, Senhor, da vinda do Cordeiro buscar a noiva. E nós queremos, Senhor, até lá, até este dia, deixar também o nosso legado. Nós queremos, ó Deus, aprender a ouvir de Ti agora, para que lá na frente, Senhor, nós possamos também ser úteis para o Teu reino. Até que venha o Teu Filho e nos leve, Senhor, para as bodas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos, pela paciência de ter nos ouvido. Mas que você não deixe passar despercebido esse momento. E atente para ter sempre essa comunhão com o Senhor, através da meditação da palavra e da oração.
Que Deus te abençoe e te guarde sempre.